Fala pessoal, nesta aula vocês vão aprender sobre como utilizar as estruturas de repetição de forma alinhada. Em termos de sintaxe da linguagem C, não tem nada novo aqui. A questão aqui é pensar mais no algoritmo, né? Como uma estrutura de repetição dentro da outra vai funcionar. Muitos problemas de ordem prática vocês vão precisar utilizar uma estrutura de repetição dentro da outra, e isso nem sempre é óbvio. Então, mas aí com a prática, vocês vão começando a perceber e vão ter facilidade em saber como utilizar essa estrutura dentro de outra de forma a resolver o seu problema. Vamos começar com esse exemplo aqui. Eu quero um programa que escreva na tela 5 vezes o número de 1 até 9. Vamos começar escrevendo aqui um programa que escreva os números de 1 a 9 somente. Então, para isso, vou utilizar aqui uma estrutura de repetição, um i variando de 1 até 9, e aí para cada iteração dessa nós escrevemos o valor de i. E, por fim, vou colocar aqui um barra n só para quebrar a linha. Agora o que precisamos é repetir isso 5 vezes. Deixa eu colocar aqui o par de chaves para ficar mais claro. E aí, precisamos colocar tudo isso daqui dentro de uma estrutura de repetição para repetir 5 vezes. Então vou utilizar um outro for. E aqui ó, eu utilizei já a variável i, então tenho que utilizar uma outra variável para esse for. Vou utilizar então a variável k. O importante aqui é repetir 5 vezes. Tudo que estiver dentro dessa estrutura de repetição tem que estar indentado, né? Prestar atenção aqui nessa indentação. Agora vamos compilar e executar. E o que aconteceu? Foram escritos os números de 1 a 9 por 5 vezes, mas saiu tudo na mesma linha. Então como é que podemos ajeitar isso? Vamos analisar o nosso código. Então da linha 7 até a linha 9 é um trecho responsável por escrever os números de 1 a 9. Depois de escrever esses números de 1 a 9, devemos quebrar uma linha para que a gente possa escrever a próxima linha de 1 a 9. Então é após essa estrutura de repetição interna que nós vamos colocar aqui uma quebra de linha. Então vamos recompilar e executar. Agora sim. Agora o objetivo é escrever esse novo padrão na tela. Então na primeira linha vamos escrever somente 1. Na segunda linha 1 e o 2, na terceira linha 1, 2 e 3, e assim por diante até a sétima linha em que vamos escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos reaproveitar o código do exemplo anterior e vamos fazer as alterações necessárias para escrever esse novo padrão. Então vamos começar aqui alterando de 5 para 7, porque são 7 linhas. Se eu compilar e executar, o que é que vai acontecer? Então está lá. Então foram escritas as 7 linhas, mas todas as linhas são iguais, de 1 a 9. Precisamos mudar isso. O que precisamos mudar aqui é a estrutura de repetição interna. A interna é o que é a estrutura responsável aqui por escrever os números em si. Então, o que é que vamos mudar aqui? O intervalo de i. Porque por enquanto está fixo aqui, né? Sempre de 1 até 9. Mas não é isso que queremos. O que vai ser escrito depende de qual linha estamos. Se for a primeira linha, nós queremos escrever de 1 até 1. Segunda linha, de 1 até 2. Então, na késima linha, nós queremos escrever de 1 até k. Quem controla a linha aqui é a estrutura de repetição externa, que é controlada pela variável k. Então, na primeira linha o k foi 1, na segunda linha o k foi 2 e assim por diante. Então, vamos utilizar o valor da variável k para controlar aqui o limite superior da estrutura de repetição interna. Vamos colocar o i vai de 1 até k. Agora sim. Caso não tenha entendido, vamos acompanhar aqui agora o que acontece durante a execução do programa. Então, quando o programa inicia, ele
vai se deparar com essa primeira estrutura de repetição, esse primeiro for, né, em que o K varia de 1 até 7. Essa é a estrutura de repetição externa, né? Na primeira iteração dessa estrutura de repetição, o K é 1. E o que há dentro dessa estrutura de repetição? Uma outra estrutura de repetição. Veja que o K é igual a 1. E para esse K igual a 1, nós vamos ter uma estrutura de repetição, que é a estrutura de repetição interna, em que o I vai de 1 até K. Como o K é 1, então essa estrutura de repetição vai repetir só uma vez e vai escrever na tela os valores de I. Como o I só tem o valor 1, então vai ser escrito na tela 1 e em seguida a quebra de linha. Encerrado esse trecho da estrutura de repetição interna e a quebra de linha, o K passa para ser 2. Considerando que K é 2, nós vamos repetir tudo que estiver dentro dessa estrutura de repetição externa. Então é novamente a estrutura de repetição interna, com o I variando de 1 até K. Como o K é 2, então vão ser escritos na tela 1 e o 2, e em seguida a quebra de linha. O K agora passa a ser 3, e a estrutura de repetição interna vai de quanto a quanto? O I vai de 1 até 3, então vão ser escritos na tela o 1, o 2 e o 3, e a quebra de linha. E esse processo se repete para K igual a 4, para K igual a 5, para K igual a 6 e para K igual a 7. E finalmente, quando essa estrutura de repetição externa encerra, então tem mais uma quebra de linha que podemos inclusive tirar aqui. Nesses dois exemplos que nós vimos, a estrutura de repetição externa foi responsável por dizer quantas vezes queríamos repetir a estrutura de repetição interna. Nós vamos ver agora um exemplo em que a estrutura de repetição externa tem um outro significado. Então o exemplo é o seguinte: nós temos aqui um vetor de 10 inteiros e esse vetor, figurinhas, ele tem, cada inteiro desse representa uma figurinha diferente. Então temos a figurinha 1, figurinha 3, figurinha 2, 1. Temos aqui um total de 9 figurinhas, né? Ficou faltando ali um espaço, mas não tem problema, né? Não necessariamente precisamos usar todo o vetor. E aí eu criei uma variável aqui, n, justamente para dizer quantas figurinhas nós temos nesse vetor. E aí naturalmente podemos ter algumas figurinhas repetidas, como é o caso aqui de duas figurinhas 1 são repetidas e uma figurinha 2 também é repetida. O objetivo aqui é contar quantas dessas figurinhas são repetidas. Então, há várias formas de resolver esse problema, incluindo soluções em que usamos uma única estrutura de repetição. Mas a abordagem aqui vai ser tal que nós utilizamos duas estruturas de repetição, sendo uma alinhada na outra. Então, qual é a ideia do algoritmo que eu vou implementar aqui? Nós vamos olhar cada uma das figurinhas e para cada uma delas nós vamos olhar as demais figurinhas procurando por repetidas. Então nesse caso olhamos para a figurinha 1, que é a primeira figura, e aí olhamos o restante do vetor procurando por essa figurinha. E no caso temos outras duas ocorrências do número 1, então são mais duas figurinhas que devem entrar aí na conta de figuras repetidas. Depois repetimos o processo para a segunda figurinha, que é a figurinha 3. E aí, se olharmos os demais inteiros do vetor, não encontramos o outro 3. Então, não contamos figurinhas repetidas para a figurinha 3. Avançando no vetor, nos deparamos com a figurinha 2. E aí olhamos para o restante do vetor, temos um outro 2, então contamos mais uma repetida. E aí a próxima figurinha é a figurinha 1 novamente, sem que nós já contamos essa figurinha como repetida. Então temos que ter aí alguma forma de não contar várias vezes a mesma figurinha repetida. E aí, claro, aqui temos várias alternativas que podemos optar aí para controlar isso. Eu vou optar aqui
pela seguinte solução. Vou colocar um novo vetor que indique se aquela figurinha já foi contabilizada. Então eu criei aqui um vetor, 10 inteiros também, e vai representar um valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Inicialmente nenhuma das figurinhas foi contada. Então assim que eu me deparar com uma figurinha repetida, nós vamos marcar naquela posição como verdadeira, de forma que eu não repita o processo de contagem para aquelas figurinhas que já foram contadas. Então vamos lá, vamos implementar aqui o algoritmo para fazer essa contagem. Então vou utilizar aqui uma primeira estrutura de repetição que vai ser responsável por dizer qual figurinha nós estamos olhando atualmente. Então ela começa em 0, vai até n-1. Ok, estamos agora na posição A, olhando a figurinha nessa posição A, e vamos olhar agora as demais figurinhas em busca de alguma figurinha igual a essa que está na posição A. Para percorrer as demais figurinhas, vou utilizar aqui uma outra estrutura de repetição dentro da primeira. Então, uma outra estrutura aqui, vou utilizar a variável b, e aqui precisamos definir o intervalo de b. As figurinhas restantes são quais? São aquelas da posição 0 até a posição n-1, desde que b seja diferente de a. Não vamos olhar a própria figurinha, somente as demais. Então para isso vamos começar de 0 e vamos até n-1, sendo que dentro dessa estrutura de repetição vamos fazer o teste para verificar se a é igual a b. Não vamos olhar a própria figurinha. Então vamos ficar com um condicional aqui. A tem que ser diferente de B. E aí para contar uma figurinha repetida, figurinhas na posição A deve ser igual a figurinhas na posição B. Nesse caso nós vamos contar aqui uma figurinha repetida. Isso aqui é suficiente? Ainda não. Por quê? Quando tivermos A igual a 0, o B vai de 0 até, no caso, 8. Não vamos testar um B igual a 0, porque A é 0. E aí vamos contar. Quando o B chegar em 3, vamos contar uma repetida. E quando chegar em 8, também vamos contar uma repetida. E aí repetidas vai para 2, contando aí duas repetidas. Depois o A vai chegar, em algum momento vai chegar em 3, que é novamente a figurinha 1. O B novamente vai de 0 até 8. E aí nós vamos contar novamente uma repetida para B igual a 0, porque é a mesma figurinha da posição 3. E vamos contar uma outra repetida novamente da posição 8. Então estamos contando várias vezes a mesma figurinha. Uma possibilidade é utilizarmos esse outro vetor contada, se aquela figurinha específica já foi contada como uma figurinha repetida. Então podemos colocar aqui que se encontrarmos uma figurinha repetida, vamos marcar essa figurinha lá no vetor de contada como verdadeira. Ela foi contada já como uma figurinha repetida. E aí só vamos olhar as demais figurinhas se aquela figurinha não foi contada como uma figurinha repetida, é uma figurinha nova. Então vamos aqui colocar um condicional. Se ela não tiver sido ainda contada, aí sim a gente faz a análise das demais figurinhas procurando por repetidas. Agora, para finalizar aqui o programa, basta colocar aqui a quantidade de figurinhas repetidas. Vamos compilar, executar. Então tá lá, 3 figurinhas repetidas. Se você não conseguiu acompanhar o raciocínio, vamos ver aqui a execução
passo a passo do programa. Então, quando o programa chega ali na linha 11, né, chega na estrutura de repetição, A vai ser igual a 0. O vetor contada está totalmente zerada no começo. Então, significa que naquela posição A é igual a 0, aquela figurinha é nova, ela não foi contada ainda, como repetido. E aí nós vamos chegar na estrutura de repetição da linha 13. Aí o B vai de 0 até 8. Vamos percorrer as demais figurinhas. Para isso temos esse condicional aqui, para testar se A é diferente de B. Para não olhar para a própria figurinha, já que ela é igual a si própria. Então, dado aí que B é diferente de A, nós vamos olhar se figurinhas A é igual a figurinhas B. A é igual a 0, então nós estamos sempre comparando a figurinha na posição B com a figurinha na posição A. E o que vai acontecer? Quando B for 0, né, é a própria figurinha, vai ser ignorado esse condicional. Aí quando B for 1, é 3. E aí figurinha posição 0 é diferente figurinha posição 1. Não vai atender esse condicional. Passa para a próxima iteração. B vai para 2. É diferente também, então não satisfaz o condicional. Aí B vai para 3. E aí sim, nós temos a figurinha igual. A figurinhas na posição 0 é igual a figurinhas na posição 3. Nesse caso, contada na posição 3 vai para o verdadeiro. E aí contamos uma repetida. Qual foi a ideia aqui? Marcamos essa figurinha na posição 3 como uma figurinha que já foi contada, uma figurinha repetida já contada. De forma que, quando o A chegar em 3, não vamos reanalisar essa figurinha, porque ela já foi contada como repetida. Não vamos querer contar novamente. Depois o B vai para 4, nada acontece. B vai para 5, também nada acontece. B vai para 6, para 7. Quando chega em 8, aí temos novamente aí uma figurinha repetida. Marcamos lá no vetor de contada na posição 8 como verdadeiro. Já foi repetida, já foi contada. E aí repetidas vai para 2. Agora a estrutura de repetição interna encerrou. Já terminamos todas as iterações. Vamos para a próxima iteração da estrutura de repetição externa, aquela que é controlada pela variável A. Agora A vai para 1, né, e nós vamos olhar quantas figurinhas são repetidas, quantas são iguais à figurinha na posição 1, que é a figurinha 3. Nesse caso, o B vai novamente de 0 até 8, né? O condicional não vai ser satisfeito quando o B for 1. E só vai ser satisfeito nas outras posições, tais que figurinhas na posição B seja igual a figurinhas na posição A. Como não temos nesse vetor nenhuma outra figurinha igual a 3, né, não vai ser nenhuma das posições B vai satisfazer esse condicional. E aí a estrutura de repetição interna vai encerrar e vamos para a próxima iteração da estrutura de repetição externa. Ali com A vai para 2. Quando A for 2, ela ainda não foi contabilizada como repetida, é uma figurinha nova. E aí a estrutura de repetição interna, né, novamente vai de 0 até 8. Quando B for 0, não vamos ter figurinha igual. Quando B for 1, também não. Quando B for 2, é a própria figurinha, então A vai ser igual a B e não vai satisfazer o condicional. Depois o B vai para 3, 4, 5. Aí quando chega na posição 6, né, temos uma figurinha repetida. Vamos marcar lá na posição 6, no vetor de contada, que temos uma figurinha repetida. Vamos marcar lá como verdadeiro. Depois B vai para 7, depois B vai para 8. E encerramos a estrutura interna de repetição. Agora o A vai para 3. Né? E aí constatamos que aquela posição já foi contada como uma posição repetida. Então, o que fazemos aqui? Né? Esse condicional não vai ser satisfeito. Né? Ela já foi contada. Então, vamos simplesmente ignorar. Não faria sentido, porque eu já
contabilizei em todo o vetor todas as figurinhas iguais a 1. Bom, pessoal, e aí isso vai se repetindo, né? Eu não vou continuar até aqui o final, né? Mas aí o B vai encerrar até o final do vetor. Na realidade não, nem vai entrar, né? Porque já foi contar com repetida. Aí depois o A vai para 4, é uma figurinha nova, mas também não tem nenhuma repetida. O A vai para 5, depois o A vai para 6, aí já contabilizamos, né, a figurinha 2 como repetida. E aí não vai executar a estrutura de repetição interna. Isso vai acontecer até o A chegar em 8. Né? Chegando em 8, ele vai encerrar a estrutura de repetição externa. E aí o programa finalmente vai chegar na linha 21 para escrever aí a quantidade de repetidas, que no caso é 3. Algumas observações aqui, pessoal. Se estamos analisando a figurinha da posição A e ela é nova, o fato de ser nova significa que não houve nenhuma repetida anterior. Senão, se houvesse uma anterior, ela teria sido marcada como repetida. Ela já não seria mais nova. Então, aqui na estrutura de repetição interna, podemos botar simplesmente B começando de A mais 1. Inclusive, isso aqui vai nos poupar desse teste aqui de repetição, se estamos olhando a própria figurinha. Poderíamos também ter resolvido esse problema, né, contando aí quantas vezes cada uma das figurinhas apareceu, né, desde que saibamos aí qual o intervalo numérico dessas figurinhas. Então, por exemplo, se eu sei que as figurinhas estão entre 1 e 9 sempre, né, podemos utilizar aqui um vetor de 10 posições e simplesmente ir contando essas figurinhas à medida que elas forem aparecendo. Nesse caso, precisaríamos de uma única estrutura de repetição.